Muito bem, os últimos 21 versículos da Bíblia estão registrados no capítulo 22 de Apocalipse. É o texto que nós vamos ler. Diz o texto: E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma vou ler de novo. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse mais: ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que nele estão escritas. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Quantos podem dizer?
Querido e bondoso Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Ler a Bíblia é uma bênção, acreditar na Bíblia é 2 bênçãos, praticar a Bíblia é 3 bênçãos, e viver, Senhor, cercado da palavra é bênção em cima de bênção. São bênçãos e mais bênçãos que são derramados àqueles que amam estudar a Bíblia, gostam de escutar a exposição da Bíblia. Essas pessoas são honradas, estas pessoas são pessoas distintas, são pessoas nobres que escolhem, que preferem as boas novas do céu do que as péssimas notícias da terra. Obrigado, Deus, obrigado por poder saber que o Senhor está no controle de tudo e poder descansar nas Tuas promessas. É muito bom te servir, é muito bom te adorar, é muito bom ter comunhão com os irmãos, é muito bom ter esperança, é muito bom saber, Senhor, que há uma festa nos aguardando no céu. E a nossa alma anseia por esta festa. E nós temos certeza que o dia de Cristo está chegando. Muito em breve passaremos a estar para sempre com o Senhor. Por isso, Deus, receba a nossa adoração, gratidão e alegria em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, vamos então passar a estudar as Sagradas Escrituras dentro do assunto escatologia. Eu não vou citar os nomes das pessoas que fizeram as perguntas. Quando eu ler a pergunta, a pessoa que fez vai identificar-se, né? Mas não há uma necessidade de outros saberem quem fez a pergunta, então eu não vou citar o nome das pessoas que fizeram a pergunta, até porque eu nem havia mesmo pedido isso justamente com essa intenção, porque o que nos interessa aqui não é quem fez a pergunta, mas o assunto que a pessoa tem dúvida, quer uma resposta ou então quer fortalecer suas convicções. Vamos lá? Nós temos um tempo para respeitar e vamos fazer isto. Primeira pergunta que eu trago aqui, eu imagino que também foi a que chegou, tem o seguinte questionamento: como será o culto ao Messias no milênio, já que Israel estará ali e será influente? Israel vai querer fazer do seu jeito ou aqueles que ressuscitaram e adoraram a Jesus como hoje é que vão realizar o culto? Entenderam a pergunta? Como é que vai ser o culto no milênio? Essa é a pergunta. Bom, uma coisa muito interessante é que nunca, na ótica de Deus, culto deve ser feito do nosso jeito. Certo? Então não é nós que escolhemos o jeito do culto como ele vai ser. Na mente de Deus, o seu povo deve realizar o culto de acordo com a Bíblia. Ou seja, o culto deve ser do jeito de Deus. Então, quem comanda a liturgia do culto é Deus. Então, a resposta a essa pergunta, como será o culto no milênio, se vai ser Israel que vai comandar, ou se vai ser aqueles que vão habitar no milênio e não são judeus, a resposta é: nem Israel e nem os gentios que entrarão no milênio é que vão coordenar o culto. O culto vai ser comandado pelo Messias. O culto vai ser comandado por Jesus Cristo.
Então o culto vai ser feito do jeito que Jesus quiser. Até porque, onde vai estar Jesus? Onde vai estar Jesus? Ele vai estar no trono ou ele vai estar aqui na terra, sentado no templo, em Jerusalém, na terra? Onde vai estar Jesus? No céu ou na terra? Ele vai estar no milênio na terra. Ele vai estar presente. Com a presença de Jesus, o culto será determinado por Ele, com base na palavra de Deus, certo? O culto, então, tem que ter algumas características bíblicas que sempre tiveram, nunca mudou. O culto deve estar centrado em Deus. No caso específico do milênio, o culto vai estar centralizado no Messias, vai estar centralizado em Jesus, né? Então é um culto centrado no Deus que está governando naquele momento. Então, de modo geral, a característica é que o culto é para Deus, o culto é de Deus, é do jeito de Deus, e se for diferente, o livro de Apocalipse revela que Jesus se retira, vai lá para fora, e porque ele ama, ele fica batendo na porta pedindo para entrar. Então o culto tem que ser feito do jeito de Deus. Todos os cultos por aí são feitos do jeito de Deus? A resposta é não, com letras garrafais, maiúsculas. Muitos cultos são centrados no homem, né? Você pode ver pelos hinos, eu não sei quanto por cento dos hinos, mas um grande número de hinos são feitos para o homem. Para o homem. Eu chamo esses hinos de hinos horizontais. É hino do cantor para a criatura. Da criatura para a criatura. Do cantor para o povo. Certo? Não é o hino que Deus recebe. Não é o hino que Deus mandou fazer. O hino que Deus recebe é o culto que é feito para Ele, da criatura para o Criador. Inclusive tem até uns hinos que o Criador é que está cantando para a criatura, né? Não sei de onde é que tiram essas coisas, mas de vez em quando aparece isso também, tá? Então, a resposta é esta: vai ser um culto centrado em Jesus, vai ter muita adoração, vai ter muita Bíblia, vai ter muita música, muito júbilo e muito poder do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Então não vamos esquecer que nesse tempo Israel estará convertido a Cristo. Amém? Israel vai estar convertido a Cristo. Eles vão se converter ao Messias. Israel vai estar convertido a Cristo. Não vamos esquecer disso de maneira nenhuma. Outra pergunta: no milênio terá pessoas que vão passar pela esqueci aqui do não. No milênio terá pessoas que não vão passar pela tentação de Satanás? Haverá pessoas que não vão passar pela tentação de Satanás? Bom, uma coisa importante a entender aqui é o conceito de tentação. Satanás é o único tentador? Vamos ler Tiago 1,14. Tiago 1,14, põe aqui na tela e eu leio. Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aí o versículo seguinte
Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado sendo consumado gera morte. Pergunta, onde é que aparece o diabo aí nessa tentação? Você viu o diabo aí? Alguém viu o diabo nesse versículo? Então, atenção, ainda que o diabo seja o maior tentador, ele não é o único. Nós também podemos ser tentados pela nossa própria concupiscência, pela nossa própria cobiça. Então, a tentação vai estar presente. A prova disso é que Satanás será solto no final do milênio, ele vai tentar os habitantes da terra, e muitos, apesar do milênio ser um tempo maravilhoso, muitos vão se rebelar contra o Messias. Muitos vão se rebelar contra Deus e vão ficar do lado do diabo, certo? Mas Satanás será solto no final do milênio justamente com essa proposta, para que nenhuma pessoa possa acusar Deus de que viveu num tempo em que não houve tentação de Satanás. Então, para não haver essa acusação contra Deus, Satanás será solto no final do milênio e vai tentar os habitantes da terra e pessoas vão se rebelar contra Deus. Mas lembre-se, o conceito de tentação não está relacionado somente ao diabo, e nós, cheios do Espírito Santo, agora em Cristo Jesus, podemos resistir o diabo, amém? A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia! Então, a resposta é: não haverá pessoa que não vai passar pela tentação. Não haverá. Todos terão que passar pela tentação por uma questão de justiça. Ok? Outra pergunta: quando Satanás for solto no milênio, ele será espírito ou virá como falso profeta em forma humana? Bom, a primeira parte da pergunta responde já bastante. Por que ele virá em espírito? Por que ele virá em espírito? Porque ele é espírito, certo? Então não tem como Satanás abrir mão da sua essência. Ele é espírito, ok? A Bíblia não tem um texto que aponte, que eu possa ler, né? Vamos lá em Apocalipse 20, versículos 7 e 8, o texto que fala desse momento de soltura de Satanás na terra no fim do milênio, não trata especificamente da forma que ele vai vir. O que nós temos que focar? Ele virá, ele vai tentar os habitantes, inclusive ele vai promover um conflito. Vamos lá, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Então, não diz exatamente em que formato virá. Resposta: ele vem em espírito porque ele é essencialmente espírito. Como o texto faz silêncio, eu vou aqui me atrever a dar minha opinião. Se ela vai servir para alguma coisa, vocês é que vão decidir. Eu acredito que Satanás, que é espírito, tomará a forma visível, a forma corporal, né, e vai, através de uma forma em que as pessoas vão ver e saber que ele é Satanás, vão então, aqueles que vão lhe seguir, vão seguir esse personagem visível, aparente, provavelmente numa forma humana. Mas eu insisto, o texto não diz isso explicitamente.
não diz isto claramente. Então, o que é importante saber? É que Satanás será solto no fim do milênio, vai enganar os habitantes da terra, aqueles que se deixarem seduzir pelo seu engano, e vai fazer isso por um tempo determinado, e depois vai de novo ser preso e lançado no abismo eterno, né? Onde ele nunca mais vai sair, tá bom? É o que eu posso dizer, porque a Bíblia economiza texto sobre essa pergunta. Lá vem outra pergunta daquelas. No novo céu e na nova terra, os salvos vão viver para sempre no mesmo lugar que existia a terra de hoje? Boa pergunta, certo? Também não tenho muitos textos para citar. O texto que eu vou citar não precisa nem colocar na tela, porque ele tem uma pitada de ironia. É o Salmo 40. O que diz o Salmo 40? Esperei. Esse texto vai ser um escape para mim hoje algumas vezes, né? Tem que esperar chegar lá para saber, tá? O que eu posso dizer além de usar o Salmo 40 para ironizar um pouquinho? Não vai ser a mesma terra que nós conhecemos hoje. Por quê? Porque o texto é claro em dizer que Deus vai fazer uma nova terra e vai fazer um novo céu. Tá? Então, se a pergunta ficar no novo céu, na nova terra, os salvos vão viver para sempre no mesmo lugar que existia a terra de hoje, a minha resposta é categórica: não. Se você entender que eu estou pensando no mesmo planeta, no mesmo lugar, tá? Como vai ser criado novo céu e nova terra, vai ser novo, provavelmente não vai ser aqui, porque vai ser novo. E eu sinto muito, mas não posso sair muito disso. Se eu continuar, eu vou ficar falando a mesma coisa, tá? Então, obrigado pela pergunta, ela é interessante, mas ela vislumbra um tempo em que a Bíblia praticamente faz silêncio. Para mim, eu estou totalmente satisfeito com a expressão: eis que crio novos céus e nova terra. Amém? Deus vai fazer tudo novo, né? Como é que vai ser? Eu não posso dar detalhes para vocês, né? Não posso. A Bíblia não faz não explica muita coisa, né? Jesus vai ser a luz lá no céu, não vai precisar ter luz, né? Não fala muita coisa. Outra pergunta. Ouvi uma pessoa dizer que no céu as lembranças de dores e sofrimentos serão apagadas. Mas se a nossa identidade também é formada pelas nossas memórias boas e ruins, como que é isso? Isaías 65:17. Isaías 65:17. Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem se recordarão, para mim é amém. Espero que para quem fez a pergunta seja amém também. Tá? Então o que você me perguntou aqui? Você me perguntou uma coisa misteriosa. É uma novidade. Nós vamos receber um novo corpo, nós vamos ser transformados, nós vamos ser semelhantes a Cristo, nós vamos ter uma nova inteligência, nós vamos ter uma nova dimensão.
né? E esse texto diz que nós não vamos lembrar das coisas passadas e nem vamos recordar mais. O que a Bíblia diz a mais sobre isso? Você sabe, me ajuda. Tá? Eu não tenho um texto melhor para dar para essa pessoa. Se isso traz alguma dificuldade, né? Como é que vai ser? Eu não vou mais lembrar. Bom, aí, para mim, Isaías 65:17 é sinônimo de amém sobre a pergunta: nós vamos se conhecer no céu? Né? E aquelas perguntas que virão, elas sempre vêm, né? Elas sempre vêm. Outra pergunta: por que quando os adventistas, e são os do sétimo dia, falam em segunda morte, eles se referem a um estado de nada? Nada aqui está entre aspas. Como se o condenado fosse destruído e nunca tivesse existido. Para ajudar um pouquinho a sua imaginação, a ideia dos adventistas, do Testemunha de Jeová, é que o ímpio vai evaporar que nem uma fumaça. Ele vai deixar de existir. Um vapor. Certo? Eles não acreditam na existência consciente da alma e do espírito após a morte. Tá? Muito bem, então a pergunta é: por que os adventistas ensinam isso? Porque a mamãe White, Ellen G. White, ensinava isso. E os adventistas não têm a Bíblia como única regra de fé. Os adventistas têm os escritos da mãe White, eu estou chamando de mamãe White porque é assim que eles chamam ela. Tá? Mamãe White é a fundadora dos adventistas, foi ela que teve a grande revelação quando eles estavam tudo decepcionado, porque em 1843 eles já tinham vendido tudo e tinham subido a um monte para esperar Jesus. Era uma profecia de Rutherford, se eu não me engano, fundador das Testemunhas de Jeová. E aí Jesus não veio. Aí a mamãe White assume um papel de liderança porque ela disse: não, o Rutherford errou em um ano. Não é 1843, é 1844. Aí uma galera desanimou e foi embora, a outra galera: não, vamos ficar, a mamãe White é a profetisa, ela tem a palavra de Deus, vamos esperar mais um ano. Esperaram mais um ano, chegou 1844 e Jesus não veio. Mas ela disse: gente, eu acertei o ano, mas eu errei o lugar. Eu acertei o ano, mas eu errei o lugar. Jesus veio, mas não é na terra, é no céu. Então, até 1844, Jesus estava no lugar santo, no céu. E em 1844, ele entrou no santíssimo lugar, no santo dos santos. E a partir dali, ele começou a expurgar os pecados da humanidade. Foi o que ela ensina. É o que ela ensina, estão nos escritos de White. Tá? E os adventistas acreditaram nisso, e eles, então, seguem os ensinos dela como uma autoridade espiritual. A Bíblia não ensina evaporação de alma e de espírito. Jesus nunca falou sobre isso, pelo contrário, largamente nas Escrituras, Jesus fala num lugar de sofrimento das pessoas que não foram salvas, um lugar consciente, um lugar de dor, de perdição, de angústia, né? Inclusive em Apocalipse, eu não separei esse texto, vamos ver se rapidamente eu acho aqui, deve ser Apocalipse 20 mesmo. Vamos ver se rapidinho eu acho aqui. Me veio agora esse texto, ele pode ser útil, sim. É, isso mesmo.
Até inclusive foi 2, 3 quintas-feiras atrás eu terminei uma ministração com este texto, Apocalipse 20, 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E esse lugar aqui, para onde as pessoas serão lançadas, é um lugar de consciência. Então, é por isso que eu insisto nessa verdade. O ser humano, eu falei isso, acho que foi domingo, ainda na parte de introdução do culto, não era na hora da pregação. Eu estava dizendo que o ser humano é espírito, alma e corpo. O corpo é mortal, nosso corpo físico vai se desfazer, mas o nosso corpo espiritual é imortal. Daqui a 1 milhão de anos, todos os seres humanos estarão vivos. Uma parte estará com o Senhor no céu, outra parte estará no lago de fogo com Satanás. O que vai decidir isso? O caminho que eu escolhi andar. Se é o caminho de Jesus ou o caminho sem Jesus. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 7, 13 e 14. Mateus capítulo de número 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então há uma perdição eterna e há uma vida eterna. O que define isso? Jesus. Se eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, e sirvo a Ele, amo a Ele, obedeço a Ele, eu vou viver eternamente com Ele. Se eu escolho ignorar Jesus, não crer em Jesus, não seguir o caminho de Jesus, a verdade de Jesus, a vida de Jesus, eu vou entrar na perdição eterna e passar a eternidade longe de Deus. Só quem crê assim diz amém, por favor. Então, os adventistas do sétimo dia são orientados principalmente pelos ensinos da mamãe White. Então a Bíblia lá não é a única regra de fé e conduta, e esta não é a única aberração dos adventistas, tem mais um monte de aberrações, umas até muito mais graves que esta. Então é por isso que eles cometem esse tipo de erro, como outros piores ainda do que estes. Muito bem, outra pergunta. Como serão as relações humanas no céu? Por exemplo, como vai ser o sentimento de ter tido pai, mãe, filho, de ter sido casado com alguém que também está no céu? Como é que vai ser essa relação? Bom, vamos nos lembrar que no céu não haverá masculino e feminino. Nós seremos assexuados. Então nós não vamos casar, nós não vamos ter atração física, né? Então seremos semelhantes aos anjos. Existe anja? Existe anja? Não, né? Então nós vamos ter uma nova dimensão, nós vamos ser espirituais. Então, algumas coisas vão mudar bastante, tá? Mas tenha certeza, a pergunta é sobre relações, que elas serão, diga depois de mim, maravilhosas, perfeitas, porque elas serão cheias e baseadas no perfeito e completo amor. Será muito bom morar com você lá no céu. Tá? Quanto à relação de papai, mamãe, esposa, esposo, filhinho, né? Bueno. Vamos para a próxima pergunta. Comparando as duas fases da vinda de Cristo, quais serão as diferenças? Eu vou falar as principais.
tá? Até para a gente correr um pouquinho mais, que eu estou controlando o relógio. Não quero deixar de responder nenhuma pergunta. E nem atropelar lá no final. Então tem que dar andamento. Então, as principais diferenças. Tá? Arrebatamento da igreja acontece no céu. Volta de Jesus em Jerusalém com os pés no Monte das Oliveiras acontece na terra. Então, na primeira fase de Jesus, Jesus vem nas nuvens. Ele não vem na terra. Agora, no final da grande tribulação, para libertar Israel e dar vitória a Israel na batalha do Armagedon, Jesus vem à terra. No arrebatamento, Jesus vem só para a igreja. O mundo não vai ver o arrebatamento, porque Jesus vem para a igreja. Na segunda fase da vinda de Jesus, Jesus não vem para a igreja, porque a igreja já passou pelo tribunal de Cristo, já passou pelas bodas e vai ficar para sempre lá nas mansões celestiais, Jerusalém celestial. Mas ele vem para Israel, principalmente para Israel, para o seu povo. Ele vem como Messias. No arrebatamento, nós vamos lá. Na segunda fase da vinda de Jesus, ele vem cá. Ok? Então é nós que vamos. Depois ele vem. E uma diferença monstruosa é que no arrebatamento da igreja, esse fato vai acontecer de forma invisível. E lá em Apocalipse 1 e 7, quando Jesus vem à terra, a Bíblia diz que todo olho o verá. Tá? E vai ser fácil, né? Eu tive aquela notícia da explosão lá no Líbano, lá em Beirute, eu recebi minutinhos depois que ela aconteceu. Todas aquelas imagens que chegaram mais tarde nos noticiários, eu já tinha recebido de uma pessoa que tem notícias ao vivo lá do Oriente, é uma pessoa muito ligada em Israel, e essa pessoa imediatamente, minutos depois, já fez chegar as imagens da explosão terrível que aconteceu lá no Líbano, lá em Beirute, bem pertinho de Israel, né? Chegou a tremer lá a terra de Israel, o mar lá de Israel. O mar agitou 200 quilômetros, chegou lá na ilha de Chipre. Pensa bem numa explosão, hein? Parecia realmente uma bomba atômica. A princípio, assim, na primeira imagem, quando levantou aquela nuvem lá, parecia que estava começando uma grande guerra. Eu não tenho mais informações sobre isso. Mas eu queria dizer que todo olho verá, está fácil, porque hoje as tecnologias estão avançadas e ainda vão avançar mais a cada dia que Jesus não vier. Mais uma pergunta: é certo dizer que na grande tribulação as pessoas vão se salvar somente derramando o seu próprio sangue? Não. Esse somente derramando o próprio sangue, dizer isto é errado. Pessoas vão se salvar derramando o próprio sangue, mas vão se salvar de outras maneiras também. Então, somente aqui exige que eu te diga não. Haverá muita salvação na grande tribulação, será muito mais difícil porque a porta da graça vai fechar, certo? O Espírito Santo não vai estar atuando na terra como ele atua hoje, mas vai haver salvação. E não será somente apenas derramando o próprio sangue. Tá? Essa vai ser uma forma, mas haverá outras formas das pessoas também se salvarem. Isso vai depender muito de cada momento, né? Porque os últimos períodos da grande tribulação é que a coisa vai estreitar muito. Nos 3 primeiros anos da grande tribulação, vai haver uma falsa paz, vai haver uma falsa prosperidade, vai haver uma falsa justiça. Então vai ser um momento mais tranquilo. Agora,
na última parte da grande tribulação, bom, aí a perseguição contra todos aqueles que não adorarem a besta, não tiverem a marca da besta, vai ser cruel. Aí ninguém vai escapar de morrer, tá? Mas isso depende do momento na grande tribulação. Então, somente a resposta é não. Haverá outras maneiras. Outra pergunta: a Nova Jerusalém vai continuar existindo depois do milênio? Ou tudo vai ser recriado no novo céus e na nova terra? Esse é o tipo da pergunta que já tem resposta. Você já fez uma pergunta que já tem resposta? Preste atenção. Por que eu não preciso responder essa pergunta? A Nova Jerusalém vai continuar existindo depois do milênio? Se fosse ponto final, exigiria uma resposta. Mas aqui está escrito vírgula. Ou tudo vai ser recriado no novo céus e na nova terra? O que a pessoa fez? Perguntou e respondeu. Beijinho no coração, vamos para a próxima. Me ame, viu? Me ame. E na próxima faz só uma pergunta, não responde. Vi em um filme que as pessoas arrebatadas desapareciam, mas suas roupas ficavam para trás. Isso tem fundamento? Aonde? Bom, quando nós fomos arrebatados, esse carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então nós vamos ser transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, nós vamos receber um novo corpo. Tá? Fica mais fácil de entender o novo corpo pensando nos mortos. Imaginemos o que tem do corpo do apóstolo Paulo. O que você acha? Uma unha? Fio de cabelo? Alguma coisa para DNA? Tem? Tem. O que vai acontecer? O apóstolo Paulo vai surgir num novo corpo transformado. Só não me perguntem se ele vai ser careca, vai ter barba, vai ter problema de olhos, tá? Ele vai ter um novo corpo. Então nós vamos receber um novo corpo. Espírito precisa de roupa? Sim ou não? Não. Certo? Então, nós teremos um novo corpo espiritual, o corpo físico desaparecerá. Por que as roupas desapareceriam? Você tem alguma utilidade para Deus fazer o milagre das roupas desaparecer? Me parece que não. Me parece que as roupas têm que ficar para trás mesmo. Agora, Deus tem poder para fazer desaparecer o corpo e desaparecer as roupas? Tem ou não tem? O que vai mudar para nós se a roupa ficar ou se a roupa desaparecer? O que você acha? Vale a pena a gente bater cabeça aqui? Então, para facilitar a nossa imaginação, vamos ficar com o filme? Para dar um apoio para o diretor? Vamos dar um apoio para o diretor? Beleza. Então tá bom. Então não tem bronca aí com a roupa, se ela desaparece ou se ela fica. O que é importante a gente ter certeza? É que nós vamos receber um novo corpo para habitar numa nova dimensão. Uma dimensão espiritual. Nós não vamos usar roupas. Não vamos usar roupas no céu. Essas roupas. Não vamos. Certo? Tá? Não me faça a pergunta que você pensou. Outra pergunta. A marca da besta pode ser mesmo um chip implantado na pessoa ou isso não procede? Pode. Se Jesus viesse hoje, eu diria que é um chip. Jesus vindo mais tarde, pode ser que o ser humano, na tecnologia, evolui de um chip para um sei lá o quê. O que fica claro?
haverá uma marca de identificação, ou na mão ou na testa. Tá? Por quê? Porque a ideia é que na grande tribulação todos os habitantes da terra estejam monitorados, estejam controlados. Pergunto para vocês, esta ideia já existe? Ou você acha que ninguém sabe nada sobre você? Vou dar uma informação para você. Tem gente que sabe que você está aqui agora. Ok? Vou dar uma dicasinha também para você pensar um pouquinho mais. Os animais hoje, principalmente os que estão em extinção, quando eles são apanhados ou quando eles nascem, eles recebem um chip. E esse chip vai mostrar toda a evolução deles, aonde eles estão, quanto eles estão crescendo, como é que está a saúde deles, onde eles estão habitando, se eles estão reproduzindo. Eles têm tudo armazenado no computador. Eles acompanham o animalzinho aonde ele está. Você tem dúvida disso? Então, seres humanos já estão marcados há muito tempo. Dependendo da necessidade, eles estão sendo acompanhados. Hoje no Brasil, quem é que está sendo monitorado? Os bolsonaristas e os crentes. Né? Os crentes estão sendo monitorados. Já estão até fazendo lei aí para a gente não poder ser eleito. Não poder usar o poder religioso, é o que está lá escrito, em nosso próprio benefício. O que é isso? Monitoramento. Eles estão de olho em nós, ok? Então tem uma ditadurazinha aí já estabelecida, né? E nós precisamos estar atentos. Então, se vai ser um chip ou não, o que é importante a gente saber é que vai ter uma marca na testa ou na mão, e esta marca vai fazer com que as pessoas sejam controladas e só comprem, só vendam, se tiver o número da besta, que é 666. Inclusive, eu não sei se vocês sabiam, eu não sabia, nasceu na França uma criança com o número 666 na testa e na mão. E os médicos tentaram tirar dessa criança e não conseguiram tirar a marca dessa criança. Você sabia disso? Aconselho você pesquisar. Quando você tiver mais informações, passa para mim. Vamos a outra pergunta. É verdade que o corpo glorificado vai ter a capacidade de entrar em lugares fechados, aparecer, desaparecer, como Jesus depois da ressurreição? A resposta é sim. Só que o detalhe, nós vamos estar numa dimensão espiritual. Dificilmente, só se eu estiver muito errado, nós vamos ter contato com a terra de novo. Se nós estamos na dimensão espiritual, tem parede para passar na dimensão espiritual? Tem não. Agora, se precisar, o corpo espiritual passa. Entenderam? Digam sim. Então, vou correr dessa pergunta aqui. Pastor, sempre escuto falar sobre o telão do juízo final. Isso é verdade? Eu falo do juízo do telão, né? Eu gosto do slow motion. Passar em câmara lenta, né? Camarada, não tem aqueles que fazem a coisa errada, eles foram filmados. Todo mundo que está assistindo a reportagem sabe que eles fizeram a coisa errada, mas eles ficam negando, sim ou não? A maior cara de pau. Não, eu capaz que eu fiz isso, não. Foi filmado. E a gente já viu a cena, né? Então o ser humano é muito cara de pau. Então eu brinco que vai ter um telão e o Senhor vai passar em slow motion, de câmera lenta, né? Devagarinho, porque é um exercício de imaginação, tá? Então o telão é alegórico, a Bíblia não fala nada sobre isso. Na verdade, o juízo vai ser muito rápido, muito categórico, muito perfeito, deixando o condenado indesculpável.
Então o telão me ajudem aí, é linguagem nossa, né? É linguagem nossa para tentar facilitar um pouquinho a ideia de como será o juízo, tá? Mas imaginem bilhões de pessoas sendo julgadas devagarinho, uma por uma, com slow motion, entendeu? Então é só para dar uma ideia do juízo de Deus, tá? Então, nos perdoem aí, nós pregadores, nós evangelásticos, né? Que às vezes a gente espicha umas coisas, inventa umas coisinhas aí. Não é por maldade, não. É só para tentar ajudar e às vezes a gente atrapalha também a compreensão. Pastor, iremos nos conhecer no céu? Diga, demorou. Vamos ter morada? Iremos morar sozinhos ou vamos... Quem fez a pergunta, perdoa aí a risada, tá? Perdoa. Gente, isso é polêmica, tá? Isso é polêmica. Tá? Então, deixa eu ficar com Isaías 65:17, ficar com aquela resposta que eu já disse, que os relacionamentos vão ser maravilhosos, né? Então, fica tudo bem aí, porque essa questão é uma questão complicada. Eu até já brinquei, né? Se a gente vai se conhecer, lá no céu eu vou querer ficar pertinho de quem? Da ilustre, da maravilhosa, né? Eu vou ficar pertinho da Miriam, já era, certo? Mas é só em tom de brincadeira, porque como nós não vamos ter essa questão de homem e mulher, casamento, né? Então, vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Vamos para outra pergunta, essa aqui é polêmica, é melhor rir do que tentar responder. Mas respeito, o que eu quero dizer que é importante, né? Então eu não vou brigar, nem perder amizade com alguém, se alguém diz, não, pastor, nós vamos se conhecer no céu, eu vou ficar perto da minha família, e tarará, e nós vamos morar junto lá na mesma casa, se tu quiser ir lá em casa, é número tal, e vamos tomar um mate, vai que levei uma erva lá. Não, eu vou te respeitar, fica tudo em paz, não tem problema não, tá? Se na nova terra o cara vai querer ser gaúcho, morar aqui no Rio Grande do Sul. Uma pergunta que parece desnecessária, mas ela é importante porque eu já ouvi muito nos púlpitos isso. Pastor, como que vai ficar a questão dos bebês no ventre das mamães no arrebatamento da igreja? Eu já ouvi ensinadores, pregadores dizer que os ventres das mulheres vão se arrebentar. Só que, atenção, nós vamos receber um corpo espiritual. Não acabamos de falar que, se preciso, passa a parede? Então, uma delas vai ser a parede da barriga, do útero, né? Não vai arrebentar nada, não vai ter problema nenhum, certo? Se a mãe não é salva, a criança absolutamente é, né? Se a mãe não é salva, vai perceber o desaparecimento da criança e vai se desesperar. Mas não vai sair a criança rasgando a barriga da mãe, tá? Não. Isso não existe, tá? Então vamos ter, essa ideia é falsa, essa ideia extrapola aquilo que a gente falou antes do telão, né? Aí já avança demais o sinal, aí já quer criar um filme de terror aí, né? Não precisa. Pastor, no milênio haverá divisão para as 12 tribos de Israel? Gente, quando eu li essa pergunta, sabe o que aconteceu? Eu nunca pensei nisso. Você já tinha pensado nisso? Olha, parabéns para quem fez essa pergunta, porque eu nunca pensei nisso. A Bíblia não fala sobre isso. Acredito que não, pelo formato de Israel hoje. Israel não está dividido em 12 tribos. Mas eu não estou descartando essa possibilidade. Essa informação
precisa, eu não tenho, e confesso que nunca tinha pensado nessa possibilidade. Então, para mim, se sim ou se não, não estou habilitado a falar sobre isso, nunca pensei sobre isso. Se eu tiver que dar a minha opinião, já dei. A resposta é não. Tá? Mas, se Jesus, o Rei, o Messias, quiser formar lá as 12 tribos, ele pode fazer isso. Mas nunca ouvi ninguém pregar sobre isso, ensinar sobre isso, nunca li sobre isso, eu nunca pensei sobre isso. Então, num outro momento, a gente pode pensar mais sobre isso aí. Eu vou ler agora 3 perguntas na sequência, porque elas têm a mesma resposta. Tá? 2 perguntas são grandes e uma pequena. Mas eu vou ler as 3 perguntas porque elas têm a mesma resposta. Eu sempre tive o entendimento que não devemos orar pelos mortos. Mas o tempo de Deus, o Kairós, é diferente do homem Cronos. A pessoa sabe, hein, o que está falando. Mas Deus, na sua onisciência, sabe todas as coisas. Ou seja, uma pessoa da família que morreu há 20 anos atrás e não temos a certeza que ela foi salva. É lícito orar a Deus para que Ele tenha dado oportunidade para que ela, no seu último suspiro, possa se reconciliar? Porque enquanto a pessoa estava morrendo há 20 anos atrás, Deus, na sua onisciência, sabia que seu filho ou alguém no futuro estaria sendo chamado para a salvação. Exemplo, essa pessoa ia na igreja e frequentava os cultos. Pergunta número 1. 2. Por exemplo, uma pessoa que mora no interior e que só tem uma igreja católica, o que é muito comum, e ela vive e congregou a vida toda na igreja católica adorando imagens de esculturas e nunca houve um missionário que tivesse falado de Jesus para essa pessoa. Essa pessoa será salva? Ou os anjos vão pregar a ela o evangelho da salvação? Levando em consideração que Deus não leva em conta o nosso tempo da ignorância. E se no mesmo caso a pessoa nunca teve acesso a qualquer tipo de pregação do evangelho, ou ela foi enganada a vida toda em um centro espírita sem haver tido contato nenhum cristão, com nenhum cristão que pregou para ela, qual o destino dessa pessoa? Terceira pergunta. Uma pessoa cristã que teve profunda depressão antigamente, isso era tratado como demônio, ou que a pessoa estivesse se fazendo, e por não ter tido acesso à medicação ou bom acompanhamento espiritual, essa pessoa se suicidou. Essa pessoa pode ter sido salva? Aqui estão as 3 perguntas. Estas 3 perguntas têm a mesma resposta. Prestem atenção, porque elas vão ajudar você para a vida toda. Tá? A resposta é a seguinte: nós precisamos confiar absolutamente na justiça divina. Então diga depois de mim: ninguém entrará na Jerusalém celestial injustamente, e ninguém entrará no lago de fogo injustamente. Deus é sempre justo. Tá? Deus é sempre justo. O que Ele vai fazer? Ele vai julgar caso a caso e Ele vai agir com todas as pessoas com justiça. Justiça absoluta. Não foi nos dado o ministério da condenação. Deus é o justo juiz. Cristo é o único e suficiente Salvador. O Espírito Santo é o que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E nós foi ordenado amar a todos. Qual é a nossa missão? Julgar, condenar ou amar? Então não vamos se meter no que nós não fomos chamados. Vamos focar em fazer o que Deus nos mandou. Deus nos mandou amar a
e julgar quem? E condenar quem? Então deixa isso para Deus. Ele vai se enganar com alguém? Não. Então eu não estava lá, eu não conheço essa pessoa que se suicidou, as circunstâncias que ela se suicidou. Com base no que eu vou dizer que ela está no lago de fogo? Com base no que? Ou no inferno, porque ainda ninguém está lá no lago de fogo, né? Para quê que eu vou queimar esse cartucho? Para quê? Né? Então Deus é justo, Ele vai julgar cada caso e Ele vai tratar com justiça. Descansemos na justiça divina, quem pode dizer amém? Imagino que a mesma pessoa fez essas 3 perguntas. Espero que essa resposta tenha ajudado. Outra pergunta: quem são as pessoas descritas no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6, que ressuscitarão? Pois esses são a primeira ressurreição. Olha a pergunta: se a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, como explicar essa primeira ressurreição no período pós-tribulação? Boa pergunta. Essa aqui me fez tremer. Essa pergunta aqui provavelmente é feita por um pós-tribulacionista. Porque esse é um dos argumentos mais fortes que eles têm. Qual é a saída do pré-tribulacionista? É que primeira ressurreição não significa que é a única. Pegou ou não pegou? Primeira ressurreição não significa que é a única. Então, na primeira ressurreição, pode ter fases. Por exemplo, primeira fase da primeira ressurreição: os mortos que dormiram no Senhor. Segunda fase da primeira ressurreição: os salvos da grande tribulação que morreram e que foi visto por João ressuscitados diante do trono. E era uma multidão muito grande. Deixa de ser a primeira ressurreição? Não, só que ela está distribuída em fases. Porque a ressurreição na Bíblia é comparada a uma festa judaica. E essa festa judaica, ela tinha etapas. Ok? Então, nós acreditamos desta forma, que a ressurreição do arrebatamento e a ressurreição do final da grande tribulação de Apocalipse 20, versos 4 a 6, são o mesmo evento dividido em 2 fases. Por quê? Porque nós cremos assim em relação ao arrebatamento. Nós cremos que a segunda vinda de Jesus não é a terceira, não é a primeira que veio em carne e osso e agora vem a segunda e a terceira. Não, a gente crê que é uma segunda vinda dividida em 2 fases. Uma só para a igreja, outra para Israel, uma invisível, outra visível, uma Jesus fica nas nuvens, nós vamos até ele, outra Jesus vem à terra e liberta Israel. Entenderam? Eu não tenho outra explicação. Quem tiver, peço ajuda aos universitários. Tá? É a explicação que eu aprendi, é a explicação que eu creio. É por isso que eu sou pré-tribulacionista. O pós-tribulacionista, ele não acredita em arrebatamento antes da grande tribulação e não acredita em ressurreição. Ele acredita que a ressurreição e a retirada da igreja vai acontecer depois da grande tribulação. O que nós temos que fazer? Brigar ou amar? Brigar ou respeitar? Então, se quem fez a pergunta é um pós-tribulacionista, acredito que não consegui mudar a opinião dessa pessoa. E nem é minha intenção. Mas explicar para quem é tribulacionista que falar em primeira ressurreição não está dizendo que é a única. Porque tem outras etapas, eu não tenho mais tempo para falar das outras etapas dessa ressurreição. Uma hora eu prego sobre isso, porque é uma referência a uma festa judaica bem legal, pregar sobre isso e estudar sobre isso. Vamos lá, estamos terminando, mas eu ainda tenho pergunta aqui. Em Apocalipse 20, a morte é lançada no abismo definitivo.
Os habitantes do milênio serão imortais? Resposta: não. Por quê? Porque a morte é o último inimigo a ser vencido. Ela vai ser vencida só depois do juízo do trono branco. É a última etapa antes do novo céu e nova terra. Milênio acontece antes. Pessoas vão morrer no milênio? Sim. Só que bem menos. Tá? Bem menos. Então, não haverá mais morte no novo céu e na nova terra. Isso é certo. Os habitantes do milênio vão viver mais por vários fatores, mas vão morrer sim. No milênio haverá muito mais saúde e longevidade. Pessoas vão viver 1000 anos, 700 anos, 500 anos, 300 anos. Tá? Então, vão viver séculos. Vão deixar de ser adolescente aos 100 anos. Eu falei isso uma ocasião aqui, não faz muito tempo. Tá? Mas terá morte. A morte será menor que a natalidade. Hoje acontece isso. Né? Hoje acontece isso. Hoje nasce mais gente que morre, por isso que a população sempre aumenta. Mas no milênio isso vai ganhar proporções estratosféricas. Por quê? Porque na grande tribulação a população da terra vai ser dizimada. Vai sobrar pouca gente viva na grande tribulação. Tá? Então, vai nascer, vai viver muita gente, mas vai ter morte no milênio sim. Como será a conexão entre o reino celestial e o reino espiritual durante o milênio? A Jerusalém celestial vai se conectar com a Jerusalém terrena? Alguns dizem que sim, eu não acredito. Tá? O milênio, o contato será mínimo. Para mim, qual será o único contato? Jesus. Ora ele sobe na Jerusalém celestial, ora ele está aqui na terrena. Vai ser o contato. Eu não acredito. No novo céu e na nova terra, aí não tenho textos para afirmar isto, mas será glorioso e com certeza cheio de esplendor e de majestade. Tá? Então, são perguntas difíceis, porque a Bíblia não tem muitos textos, mas vocês sabem que eu não deixo de dar a minha opinião. Última resposta de hoje. O anticristo virá do islamismo? Será um muçulmano? Resposta: a maioria dos teólogos, dos escatólogos, inventei agora, tá? Nem sei se existe essa palavra. Existe escatólogos? Olha aí, ó. Um escatólogo se manifestou. Muito bem. Então a maioria dos escatólicos defendem, dos ex-católicos é bom, né? Eles também defendem que a nacionalidade do anticristo é judaica. A maioria. Isso não significa que não seja possível ser um muçulmano, tá? É possível que seja, mas muito menos gente acredita nisso. Tem mais gente que acredita que vai ser um papa do que um muçulmano. Só para você ter uma ideia, tá? Ou então um gentil sem religiosidade expressiva, porque ele será um líder político, né, com aquelas características que eu já falei. Então, pode ser muçulmano? Pode, mas a chance é bem menor. Tá? Bem menor. Essa é a última pergunta. Vamos cantar? Quem está alegre, cante, certo? Então, hoje nós tivemos esse culto diferente, né? Diferente de uma pregação, formato bem de estudo bíblico mesmo. Eu quero agradecer as pessoas que fizeram as perguntas. Se tiver mais perguntas, eu me disponho a responder, certo? E eu concluo as respostas com um bom sentimento. Um bom sentimento, tá? Ou eu expliquei muito bem tudo que eu preguei sobre escatologia até agora,
ou vocês não entenderam muita coisa. Tá bom? Mas a minha intenção era instigar vocês a estudar escatologia. Espero que eu tenha conseguido fazer isso, tá? Porque eu achava que ia ter muito mais dúvidas e muito mais perguntas que iam me trazer muito mais dificuldade, muito mais aperto, tá bom? Então, das duas umas, ou eu expliquei bem, ou vocês não entenderam quase nada que eu expliquei. Vamos cantar? Que Jesus é bom? Aleluia. Vamos cantar a volta de Jesus, né, Léo? A volta de Jesus, né? Então vamos lá. Jesus vai voltar, isso é certo. Quem crê canta. Quem crê, canta. Se você acredita que Jesus vai voltar, que Ele te ama, que Ele tem um céu maravilhoso para você e para mim, então vamos cantar. Oh Deus, Teu amor é tão grande. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem. Não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu te amo, Jesus. Eu amo a Tua palavra. Mesmo que às vezes não tenha resposta para os nossos questionamentos, eu amo a Tua palavra. Vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Aleluia! Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem. Não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor, todo clamar. Então vem, então vem. Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber
Ele vem, Ele vem. Não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Querido Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. A Tua palavra revela a verdade, Senhor. E nós Te louvamos porque nela há precisão. A falha está em nós. E eu tenho certeza disso. A falha sempre estará em nós. Porque a Tua palavra é infalível, ela é inerrante, ela é perfeita, ela é pura, ela é refinada como a prata 7 vezes na fornalha. A Tua palavra não erra. Por isso, Deus, tem misericórdia de nós, porque na nossa interpretação pode haver falhas. Eu quero orar por todas as pessoas que participaram deste culto, todos os irmãos, irmãs, e te pedir mais uma vez que o Teu Espírito venha nos instigar ao estudo da palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é uma fonte inesgotável. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe o quanto tem que estudar. Quanto mais a gente lê, mais a gente descobre o quanto a gente precisa ler. Por isso, Deus, obrigado pelo Espírito Santo. Ele testifica no nosso coração que o Senhor vem breve. Há uma voz dentro de nós, nos dando a tranquilidade de que o céu é real. O céu é mais real do que Vacaria. Jerusalém celestial é mais real que São Paulo, Rio de Janeiro, Tóquio, Paris. E é para lá que nós vamos, Senhor. Pai, termino a minha oração pedindo que o Senhor console as pessoas que fizeram perguntas e ficaram decepcionadas com a minha resposta. Que o Senhor ajude essas pessoas, que elas possam entender que nós, humanos, falhamos, erramos, mas o Senhor é perfeito. E eu te agradeço porque a Tua palavra manda a gente ficar com os olhos fixos no Senhor, porque o Senhor não frustra, o Senhor não decepciona, o Senhor não engana, o Senhor não trai absolutamente ninguém. E a nossa confiança, Pai, está totalmente no Senhor. Obrigado, Pai, por esta oportunidade tão preciosa. Abençoa também os vários irmãos e irmãs de Vacaria que estiveram conosco, bem como de Caxias, São Borja, Santo Antônio das Missões, Irenópolis, em Santa Catarina, Porto Alegre, Sarandi, Inhacorá, Balneário Pissarras, Ronda Alta, Monte Alegre dos Campos, Caseiros, e olha só, um amigo nosso, pastor Leonel, lá de Condor. Abração, pastor Leonel, para ti, para a tua família. Alegria saber que você participou com a gente. Saudade de vocês. Um grande abraço a todos. Final de semana, quero estar junto com vocês, permitindo Deus. Está encerrado o nosso culto de ensino. Amém.